Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer, o convite novamente de estar aqui falando sobre esse assunto que tanto me encanta e é muito interessante. E é uma gratidão, e gostaria realmente estou muito feliz, gostaria de agradecer a confiança em nome do Pedro Paulo, em nome da casa, porque é um assunto novo, é um assunto que traz muita polêmica e ao mesmo tempo muita curiosidade. E a gente não pode ficar caindo nessa curiosidade que tem rolado na internet, sobre esses absurdos de notícias que vêm vinculando pela internet. E aí vou colocar aqui mais próximo. Obrigada. E então, o nosso tema é a Nova Terra, esse processo de regeneração que nós estamos passando. Eu tive aqui falando um pouquinho mais sobre os processos de transição e hoje a gente vai falar sobre o que eles, os habitantes, nossos irmãos de outros planetas, têm a nos dizer e nos ajudar. O que eles trazem para a gente de novidade e que podem nos auxiliar nesse processo de transformação. Então, pessoal, a literatura que eu vou basear é esse livro chamado Nova Terra. Esse livro ele traz informações muito interessantes sobre esse processo de transição e regeneração. A autora é a doutora Mônica, ela é médica humana e ao mesmo tempo médium e presidente de uma casa em São Paulo, uma casa espírita, que é kardecista, Então nós estamos aqui no centro espírita. É importante a gente trazer a nossa base literária, que é Kardec. Então ela é presidente de uma casa kardecista. E como é que eu trago então, por que eu trago essa informação justamente da Mônica? E a gente lembra uma passagem que Jesus disse que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos, não é assim? Então a casa que a Mônica é presidente, ela atende 7.000 pessoas por mês, fazendo vários tipos de trabalho, inclusive com os nossos irmãos extraterrestres. Então é uma médium que de respaldo, é uma médium muito importante e que hoje ela tem trazido uma contribuição gigantesca para entendermos melhor esse processo de transição planetária que nós estamos passando. Então ela respondeu 225 questões através da Sheliana. A Sheliana é o ser extraterrestre das Pleiades que estão trazendo essas informações. Na verdade é uma equipe, a gente vai falar um pouquinho melhor deles. E ela respondeu 225 questões sobre a Nova Terra. Então o meu tempo é reduzido, posso falar 1 hora, Pedro Paulo? 1 hora. Então a gente vai falar 1 hora de 225 questões. Então a gente vai tentar resumir aqui o máximo, E eu vou estar aqui, eu sou frequentadora da casa. Quem quiser tirar dúvida a respeito desse assunto, eu estou disponível à disposição de todos. Inclusive, eu queria convidar as pessoas, para estudar mais esse assunto. A gente montou um grupo de estudo na minha casa, a princípio para 10 pessoas por conta do ambiente da minha casa ser muito pequeno. Mas se tiver interesse maior de pessoas participar desse grupo de estudo, a gente pode ver um lugar. A gente tem propostas, da Prefeitura de Remígio, que o coordenador está aqui, Vitor, e ele tem uma proposta de ceder um lugar amplo para a gente. Então, assim, se tiver interesse do grupo, de participar desse grupo, é só contactar comigo, que a gente vai ampliar esse grupo na medida do possível. Bom, então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver é Kardec, Então, a nossa doutrina, a nossa base é kardecista e a gente tem que ver o que eles falaram. A primeira coisa que a gente vai ver é que tem 22 perguntas no Livro dos Espíritos, que é nosso livro básico, 22 perguntas sobre a vida fora do planeta. E eu peguei uma de 22 perguntas que fala: todos os globos que circulam o espaço são habitados? A resposta, sim. E o homem está longe de ser o primeiro. Então, todos os globos são habitados. Seja ele por encarnados ou desencarnados, mas são habitados. A segunda informação: orgulho e vaidade que acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, Kardec diz, através do Espírito da Verdade, que quem não acredita na vida fora do planeta é orgulhoso e vaidoso. E que acha que Deus criou o universo inteiro só para a gente, Então, o que ele... depois Kardec vai e comenta, isso é o comentário de Kardec, está na questão 55. Não acreditar na vida fora do planeta é pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil.
Então, a gente já parte do princípio que a doutrina espírita, se nós estamos numa casa espírita, se a gente acredita em Kardec, a gente tem que saber que a existência de vida fora do planeta Terra é uma realidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo também traz o capítulo 3, um capítulo inteiro destinado aos planetas, né? Como é o processo de transformação e evolução dos planetas. Então, a nossa base é Kardec, e junto com a presidente lá da Casa do Consolador de São Paulo, que é a doutora Mônica, nós vamos falar então sobre esse assunto com base nessas duas literaturas. Ok? Bom, então nós temos duas possibilidades do futuro da Terra a partir de agora. Ou a Terra vai progredir para um planeta de regeneração, e essa Terra de regeneração é chamada de Nova Terra, vai ser um planeta de regeneração onde o bem vai prevalecer sobre o mal, onde não temos mais expiações, onde não temos mais doenças como temos aqui. E o processo do planeta então vai evoluir para melhor. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que a gente não evolua esse processo de regeneração. E vamos então chegar à Terra Cruz. O que seria a Terra Cruz? Seria o planeta de provas e expiação que a gente passa hoje. Só que a gente iria passar 900 anos, mais 900 anos, nascendo careca, desdentado, sem saber de nada, né? Então a gente teria a parada do progresso do planeta e chamada então a Terra Cruz. Então nós estamos justamente no limite, na divisa entre essa transição, para lá ou para cá, né? Acredita-se que a nossa evolução está mais para lá, né? Mas a gente tem a possibilidade de vir para cá também. Então eu vou falar hoje, né, através dessas duas literaturas que eu trouxe, o que a gente pode fazer para chegar para o lado esquerdo, meu esquerdo, né? O que a gente pode fazer para conseguir o processo de regeneração da nova Terra? O que nós podemos fazer? Gi, Jesus já veio, já falou tudo o que a gente tinha que saber. Kardec já veio, já falou tudo. Chico Xavier já veio, já falou tudo. Para que você vai falar agora que os irmãos extraterrestres vai repetir tudo novamente? Né? Então, se isso não fosse importante, essa ajuda não fosse importante, né, a gente não teria o auxílio, por exemplo, dos espíritos de luz. Né? Se Jesus disse tudo e a gente já sabe tudo, por que os irmãos de luz estão nos ajudando? Por que os irmãos de luz vêm? Por que nós temos anjos da guarda? Por que nós temos mentores espirituais? É o mesmo princípio. A ajuda agora, ela está sendo também de seres encarnados. Seres encarnados que habitam outros planetas, né? E vêm aqui justamente nos ajudar. Por que eles estão vindo? Porque eles já passaram por esse processo. O ser que a gente tem contato é a Sheiliana, ela está aqui, num planeta de regeneração plena. E ela vem nos ajudar através de viagem astral. Né? Então, a gente imagina, tem pessoas, né, que eu sei que já está fazendo isso, pessoas aqui na Terra que estão treinando fazer viagem astral, que estão treinando experiências extracorporais, né? E estão treinando isso. Agora, você imagina um ser num planeta de regeneração completo que consegue não só sair do corpo, mas ele consegue, além de sair do corpo, ele consegue ir para outros planetas através, né, da viagem astral. Então é isso que eles estão fazendo. Eles estão saindo do corpo deles encarnados e continuam ligados pelo fio de prata, só que eles conseguem vir a outro planeta para poder nos ajudar. A diferença qual que é que eles estão encarnados, né? E a espiritualidade está desencarnada. Então é o auxílio muito parecido com a espiritualidade, né, de seres que estão encarnados ainda e que já passaram por esse processo, já viveram no momento de transição e estão aqui para contar a história deles e para nos ajudar a passar por esse processo de transição. Então a gente tem que considerar esses seres como seres experientes desse processo de transição em que nós estamos passando, né, completamente sem experiência. Bom, então, a Terra Cruz e a Nova Terra. O que a gente pode fazer com termos de comportamento, com termos do que acontece na Terra hoje? Então, o que nós temos na Terra hoje? Temos prostituição no planeta Terra? Pornografia? Temos. Temos drogas? Temos crime? Temos. Temos mídia, internet. Desculpa falar para vocês, mas
Facebook, Instagram é coisa da Terra Cruz, porque as pessoas estão deixando de estudar, deixando de viver. É lógico que tudo tem um limite, né? Mas eu estava vendo uma pesquisa, lá nos Estados Unidos, a média que as pessoas passam no Facebook é de 8 horas por dia, a média. 8 horas por dia é a carga horária média do curso de veterinária a qual eu sou professora, lá da UFPB. Então, em 5 anos, uma pessoa em Facebook 8 horas, em 5 anos, se ela dedicasse essa hora para estudar, ela se formava em medicina veterinária, né? Então, a gente está perdendo, as pessoas não enxergam que Facebook, Instagram, está postando, né, uma realidade que, na verdade, as pessoas nem têm. Só posta beleza, futilidades. Ah, Gia, eu uso o Facebook para poder, né, usar as informações do centro, para divulgar as informações do centro. Legal. Mas é o uso da mídia de maneira correta, de maneira mais assertiva, né? Mas a grande maioria das pessoas só usa o Instagram para postar foto das viagens e das comidas que fazem, não é isso? Então isso é perca de tempo, isso é terra cruz, gente. Então o que nós temos hoje na Terra? Bolhas de terra cruz que tem esse tipo de comportamento. Consumismo e materialismo. Hoje a gente vai no shopping, né? O que é o shopping? É uma vitrine consumista. Você quer comprar tudo, você quer ter tudo. E a gente está esquecendo um pouco do ser e colocando no lugar o ter. Então o capitalismo hoje em dia, o materialismo, né? Cada dia você tem carros novos e você quer trocar o seu carro porque o seu carro está mais velho e o seu carro é menos potente do que o do vizinho. Quando você olha para o carro do vizinho que trocou, dá aquela raiva, né? E que ele consegue, não consigo ter um carro zero todo ano. O que é isso? Materialismo, isso é terra cruz. E vaidade exagerada. As pessoas hoje estão entrando em clínicas estéticas, estão morrendo por conta de uma barriguinha. Faz procedimentos estéticos, né, dizem que são milagrosos. Para quê? Para ficar mais bonito? Para quê? Né? Vamos tentar assumir o que a gente tem. Ah, Gi, mas eu fiz uma cirurgia plástica e isso me tornou muito feliz. Isso é saudável. Não estou criticando. Eu estou criticando o exagero. Estou criticando aquela coisa, né, que existem verdadeiros monstros que tentam se disfarçar de uma coisa, de um vazio, de um ego, que na verdade eles não têm. E tentam colocar em alguma coisa. E essa alguma coisa surge com grande facilidade nessas características. Então, se a gente consegue se identificar em uma dessas características, em exagero, né? A mídia, por exemplo, em exagero. E então, se a gente consegue se identificar em alguma coisa dessa, a gente tem momentos de terra cruz. E se a gente for ver, então, a nova terra, caridade, fraternidade, desenvolvimento da espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando da espiritualidade, seja ela em qualquer religião, é a gente praticar caridade, seja católico, seja budista, seja islã, seja o que for. A gente praticar a fraternidade, que é muito mais do que a caridade. O amor ao próximo, o estudo, a prática do bem, cuidados com o corpo, com a natureza, que a gente tem que ter sim, mas não pode ser um exagero. Então hoje na Terra, no planeta Terra, o que nós temos? Bolhas de nova Terra e nós temos bolhas de terra cruz. Qual é o objetivo para o planeta de regeneração? Que as bolhas de terra cruz desapareçam e que as bolhas de nova Terra se coalesçam, que elas se juntem para formar uma bolha só de um planeta de regeneração. Tudo bem, então como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente faz para poder se livrar dessas tentações do capitalismo, do materialismo, da mídia, da internet? Como é que a gente faz isso? Então, olha, a Terra Cruz, ela é dominada pelo governo oculto e a Nova Terra é dominada pela Confederação Intergaláctica. Eita, Gi, está parecendo coisa de Star Wars, né? Está parecendo coisa de filme, você está viajando na maionese. Não é. Infelizmente não é. Nós temos extraterrestres do mal e nós temos extraterrestres do bem. Isso é uma realidade. Né? Quem comanda tudo isso que eu falei para vocês? Prostituição, pornografia, crime. Quem comanda? O governo oculto. Então o governo oculto, eles são representados por duas raças, só que isso não é regra, viu gente? Isso aqui não é regra. Existem reptilianos e draconianos evoluídos. Mas eu estou falando da grande maioria. Os reptilianos e draconianos, eles são os nossos irmãos, não são, vou dizer, do mal, mas os nossos irmãos
que fizeram um grande avanço tecnológico, só que esqueceram da moral. Eles avançaram o QI e esqueceram do QE. E esqueceram do QS, que é o coeficiente espiritual. Então, eles não desenvolveram nada a não ser a tecnologia. Então, eles constroem naves, eles têm altíssima tecnologia e fazem o quê? Vem para o presidente dos Estados Unidos, vem para o presidente da Rússia, das maiores potências, principalmente bélicas, oferecem tecnologia de guerra e aí eles pedem em contrapartida as abduções, as experiências e eles se alimentam das emoções deletérias do nosso povo. Só que nem tudo é perdido, né? Essa galera aqui, eles foram nossos primeiros habitantes, chegaram na Terra para tentar dominar a Terra. Quando eles chegaram aqui, tinha um índio. Eles chegaram numa nave, desceu numa nave, altíssima tecnologia, pegou um bastão, sai um raio, o índio olha para ele e chama de Deus. Eu sou Deus. Então eles conseguiram dominar a Terra com grande facilidade. E por isso eles querem a Terra de volta. Eles precisam da Terra de volta. Tá certo? Agora, eles não desenvolveram moral e por isso eles estão dominando o planeta Terra naqueles quesitos que eu disse da Terra Cruz. Por outro lado, então, o que nós temos? A Confederação Intergaláctica. O que a Confederação é? É formado por seres de várias raças de extraterrestres, aqui eu coloquei algumas, arcturianos, pleidianos, e que essas raças, eles desenvolveram tecnologia e desenvolveram moral também. Então, são seres superiores, principalmente de planetas regenerados, de planetas com regeneração plena. E eles estão vindo aqui na Terra para poder nos ajudar. Qual o objetivo maior? Gi, quer dizer que nós vamos seguir ele e esquecer? Não. Pode passar. Eles têm uma diretriz. Qual que é a diretriz do governo oculto? Então, eles vêm alimentar, eles são alimentados através das nossas emoções deletérias. Então, eles se alimentam disso e eles precisam de humanos para fazer experiências. Então, as primeiras abduções que esse tipo de ser veio fazer na Terra foram traumáticas. E por isso, quando a gente fala em extraterrestre, a gente tem medo. Porque as primeiras abduções foram traumáticas. As abduções que eles fazem são extremamente traumáticas, doloridas em animais, eles esquartejam animais. Eles pegam seres humanos e causam dor aos seres humanos, causam terror nos seres humanos, né? E o que acontece então com esse povo? Eles chegam para o presidente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, chegam para eles e oferecem: eu tenho tecnologia de arma, de guerra, e eu tenho poder, você quer? Né? Então eles falam: eu quero, e fazem um pacto. Em troca, o que os presidentes fazem? Vocês têm livre acesso para abduzir a nossa galera. Pode fazer a experiência que vocês quiserem. Né? E em troca eu quero poder e tecnologia. E por isso, os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia são os grandes detentores de tecnologia, de armas, de tecnologia de guerra, e não é à toa. Tá? Porque tem o governo oculto por trás. Pode passar? Não. Sim, observação aqui embaixo. Os nazistas eram conveniados com o governo oculto. Não preciso dizer mais nada. Né? O que eles oferecem e o que eles querem de volta. As duas coisas, extracorpóreos e presenciais. Tem. Eu falei na primeira palestra sobre os registros que a ciência traz, a comprovação científica. Mas quem tem a maior quantidade de registros é o próprio governo americano, o próprio governo que esconde tudo isso. Né? Eles têm muita coisa. Só que eles escondem, eles não podem revelar. Pode passar. Bom, e a Confederação? A Confederação Intergaláctica, eu até arrepio de falar. São seres que teve a autorização de Jesus. Então não é qualquer ser, vamos trabalhar para ajudar aquele povo. Vamos lá, galera. Não é isso. Primeiro, há uma reunião das potências galácticas do nosso universo. E a nossa galáxia, né, que o governador da Terra é Jesus, ele autoriza a ação dessa galera. E por que eles autorizam a ação desses seres aqui na Terra? Porque nós
estamos colocando não só o planeta Terra em risco, nós estamos colocando o universo em risco, a órbita, o sistema solar em risco, porque a partir do momento que a gente jogar uma bomba atômica aqui, não só a Terra vai ser prejudicada, mas o sistema solar vai ser prejudicado. Então é interesse desses seres que vivem em outros planetas, eu coloquei para vocês ali, pleidianos, sirianos, arcturianos, greys e os reptilianos. Os greys também, abre um parêntese, né? Os greys, eles tem muitos greys do mal também, tá? Mas tem muitos greys do bem, então isso é o que prevalece. Então eles começaram a vir aqui no planeta Terra na década de 50, 1950, começaram a estudar, que foi a fase 1, estudar a população humana, o que nós somos, né? Aí a fase 2 começaram as abduções para desenvolvimento da nova raça. Então isso é óbvio, né, gente? Se o planeta vai evoluir, a raça humana tem que evoluir também na sua parte física. A gente não pode continuar com o mesmo cérebro, com a mesma massa encefálica, tem que mudar isso. Então, o projeto Nova Terra está associado a um projeto chamado de Nova Raça Humana. Então, o que é essa nova raça humana? A gente teve essa experiência com os exilados de Capela, do nosso elo perdido. O homem erectus estava lá, de repente, para ele ter um salto quântico e mudar, a ciência não consegue explicar a grande diferença, né, de um ser primado, de um ser daquela época, para um outro ser, a grande diferença de massa encefálica, de crânio que houve de repente. E nós espíritas sabendo que se foram exilados de Capela, né, que vieram exilados de um planeta que estava em processo de transição e vieram ajudar aquele planeta primitivo a evoluir. Então eles teriam que ter o quê? Uma parte física condizente com a evolução deles. A gente é a mesma coisa. O nosso planeta, se entrar em regeneração e for um planeta de regeneração, a nossa parte física, principalmente cerebral, vai ter que ser modificada. Então o objetivo desse pessoal são 2. Primeiro, tentar nos ajudar do processo de transição para a nova Terra e segundo, tentar nos modificar geneticamente ao introduzir híbridos para desenvolvimento de uma nova raça. Porque não existe, né, um novo planeta de regeneração com a mesma raça que a gente tem atualmente. E aí começou a fase 3, que é a introdução desses híbridos. Eles abduziam para coletar material genético. E eles fizeram experiências de engenharia genética, desenvolveram um novo híbrido e colocaram esses novos híbridos para encarnar aqui na Terra. Então são seres cristais, né, que o livro traz como seres, né, que já são desenvolvidos, que já vêm de um planeta regenerado e que vão ajudar a gente a desenvolver também o nosso processo de regeneração. E se você for ver biologicamente, as crianças cristais são diferentes, né, com relação ao seu corpo físico também, não só diferente com relação aos seus pensamentos. E volta, por favor. Esqueci. É outra. A última fase é a fase que nós estamos agora, que é a fase de ativação dos contatados, né? Então, eu estava em casa de férias há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, estava de férias, de repente eu vi a palestra da Sheiliana na internet, eu vi aquilo ali, fiquei deslumbrada. Eu passei 1 mês e meio, lá na universidade a gente tem 45 dias de férias, eu passei 45 dias estudando ufologia de uma hora para outra. Eu não sei o que aconteceu comigo. Aí vi um congresso que a Mônica, a doutora que é autora do livro, eu vi um congresso que ela ia participar, eu fui no congresso, fui falar com a Mônica falou, tem uma extraterrestre aqui do lado falando que quer trabalhar com você. E foi do nada. O que é isso, do nada? Processo de ativação de contatados. Né? Eu fui ativada. E muitas pessoas, né, que estão aqui nessa casa também já foram ativadas. Simplesmente pelo fato de gostar do assunto, pelo fato de querer conhecimento, pelo fato de querer trabalhar no projeto Nova Terra. Então, se você quer trabalhar, se você acredita nisso, se você condiz com as ideias, você também pode ser uma pessoa ativada e nisso vai levar com que você ajude esse processo de transição. E eu vou dizer como é que a gente pode ser ativado e como é que a gente pode ajudar esse processo de transição, que é a 4ª fase e a fase atual que nós estamos agora.
Bom, então, como é que tudo começou na minha vida? Como é que eu fui estudar isso? Através da Mônica. A Mônica é uma médium, que é a presidente da casa. O que ela faz? Transmentalização da Sheliana. A Sheliana é uma pleidiana que ela tem essa forma física. Ela é uma pleidiana que vem das Pleiades, da constelação, e ela faz viagem astral, né, do planeta dela, e ela vem em perispírito para tentar nos ajudar. Então, é diferente do desencarnados. Os desencarnados, né, a gente incorpora, como dizem, né? Você tem o auxílio da espiritualidade que está ali presente e tudo mais. Os extraterrestres, eles fazem viagem astral, se conectam aqui na fossa romboide e eles dominam a mente do médium e falam através do médium. Tá? Então, é isso que a Sheliana faz. A Sheliana tem uma equipe de extraterrestres que trabalham nesse sentido, no processo de renovação da Terra. E tem a palestra no YouTube, eu já falei na outra palestra que eu dei aqui. Tem palestras desde 2015 e a gente está começando o nosso estudo justamente pelas palestras dela. E ela explica, então tira dúvida, responde as perguntas do pessoal. E ela fala, a Sheliana fala, que o planeta Terra é formado por seres hostis, primitivos e imaturos. Então ela considera a gente como imaturos. Ela já foi imatura como nós somos agora. E por isso ela vem aqui nos ajudar. Porque ela sabe justamente quais são os nossos principais problemas. Entretanto, apesar de seres hostis, primitivos e imaturos, nós temos um grande potencial. E é esse potencial que ela quer que a gente desenvolva. E aí, eu já falei isso, né? Nós colocamos em risco a órbita, por isso que eles vêm nos ajudar. Então, eles têm uma diretriz que é não intervir nas nossas ações. O nosso livre-arbítrio continua. O que eles vêm é apenas nos auxiliar nas nossas decisões. Eles não podem intervir nas nossas ações, né? Como a espiritualidade faz. Ela não intervém, ela não modifica, ela apenas nos auxilia, mas o livre-arbítrio quem temos somos nós. Entretanto, o único caso onde os extraterrestres vão invadir, vão intervir, é se a humanidade colocar em risco a órbita e o sistema solar. Aí sim eles vão intervir e vão chegando, como eles já interviram ao inativar ogivas nucleares, de testes nucleares dos Estados Unidos. Isso tem filmado, né? Eles estavam lançando lá bombas lá nos Estados Unidos e tem um disco voador que veio destruindo, isso é filmado, né? Tem entrevista do capitão, o capitão lá dos Estados Unidos, das Forças Armadas, ficou assim chocado. Ele deu uma entrevista dizendo que viu, ele pediu para sair das Forças Armadas porque ele não ia compactuar com isso, de silenciar, foi para a televisão contar o que viu e ele disse que viu um disco voador interceptando e destruindo bombas porque aquilo ali ia colocar em risco a vida no planeta e no sistema solar. Então, ele só tem autorização de Jesus para entrar na nossa órbita e fazer esse tipo de intervenção quando a humanidade colocar em risco não só a Terra, como o sistema solar todo. Então, eles não vêm dar soluções, vêm ajudar a gente a encontrá-las, né? E eles vêm amparar, então, todos os seres. A gente faz um trabalho lá no hospital veterinário com a Sheliana, ela traz a equipe dela, a gente faz um trabalho lá com os animais. A gente tem feito pesquisa científica com animais. A gente não fala que é extraterrestre, porque senão vai jogar pedra, né? Só que a gente faz um trabalho de vibração, que é um trabalho hoje de medicina vibracional. Hoje existe uma área da medicina que é medicina vibracional, né? Que é o reiki, que são as energias. A gente faz esse trabalho, mas o auxílio quem dá são eles. E a gente faz um trabalho com os animais a gente vê melhora, a gente vê resposta, e a gente está desenvolvendo uma linha de pesquisa dentro da faculdade com a ajuda de outras professoras, né, com a medicina vibracional. E quem nos ensina a medicina vibracional são eles, né? Bom, então eu vou falar aqui, né, no tempo que me resta, eu vou falar de 5 lições que os extraterrestres trazem para a gente da Confederação, 5 lições para a gente tentar reproduzir essas lições aqui na nossa encarnação atual. A primeira lição, eles dizem o que é Deus. O que é Deus? Energia pura e perfeita que existe em cada subpartícula atômica de todos os átomos existentes. Eita, peraí. Né? Essa eles chamam de fonte criadora, tá certo, gente?
Deus é a fonte criadora. Olha o que eles trazem sobre Deus. E por que eu trouxe essa afirmativa, essa frase que diz que Deus é a energia pura e perfeita existente em cada subpartícula atômica de todos os átomos existentes, de todos os átomos. O átomo está presente no reino mineral, no vegetal, no animal, no hominal. E está presente em tudo. Então Deus está presente em tudo. Qual é a importância dessa mensagem? Se Deus está presente no meu átomo e o Deus está presente no seu átomo, quer dizer que não existe diferença entre eu e você. Quer dizer o quê? A lei da fraternidade. Então, esse conceito de Deus que ele traz resume a fraternidade, onde todos somos iguais. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Então, não existe diferença. Se não existe diferença, eu tenho que amar o meu próximo, porque ele é igual a mim. Pode passar. Então, essa ideia que a gente tem de Deus, que é um senhor de barba branca que está lá castigando as pessoas, ela não existe. E essa ideia vem muito, pelo menos para mim, da Igreja Católica, que eu fui católica, aquela coisa toda, de imaginar um Deus que castiga, um Deus que é perverso, que vai te fazer e aquilo mais. Então, essa ideia, pessoal, a gente tem que tomar cuidado e não levar em consideração esse tipo de Deus vingativo, que se Deus é amor, como é que ele pode se vingar de você fazendo mal? Próximo. Então, a gente pode concluir que somos deuses. Por que somos Deus? Porque cada subpartícula atômica dentro da gente é Deus, então nós somos Deus. Ferrou, então, existe um vírus que causa doença e o Sol que causa vida. O Sol, ele dá vida para o planeta Terra e para outros planetas que estão no sistema solar. E o vírus causa doença. Aí você fala assim, Gi, se o átomo do vírus é o mesmo do átomo que está no Sol, que Deus é esse? Então, qual é a diferença do vírus que causa doença e do Sol que traz vida? É a quantidade de Deus que tem em cada um. Então, o Deus está presente, mas a quantidade dele que está ali é diferente. O que faz eu, Gisele, e o que faz Chico Xavier. A quantidade de Deus nele é maior. E a gente responde isso através de energia quântica. O quantum de Chico Xavier era imenso. O meu quantum ainda está nascendo, A diferença do rato para mim, a distância do rato para mim é a mesma distância entre eu e Chico Xavier. É a mesma distância. Então, a quantidade de quantum energético do rato para mim e de mim para um ser evoluído como ele. Então, é isso. O que a gente tem que fazer aqui no planeta Terra, então? Aumentar o nosso quantum energético. Aumentar a nossa quantidade de Deus que nós temos dentro de nós. Se a gente aumentar a quantidade de Deus que a gente tem dentro de nós, a gente está evoluindo, nós estamos passando, aumentando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência. E assim, fazendo o processo de regeneração. Pode passar. Somos reflexos individualizados de Deus e por isso somos todos irmãos. É a lei da fraternidade, que os extraterrestres trazem para a gente. A lei da fraternidade ela é muito mais do que a caridade. A fraternidade ela é muito mais ampla, E aí vem disso. Então veja, só o conceito que eles trazem de Deus já é suficiente para a gente tirar um monte de conclusão, consequência disso. E aí vem uma grande lição que os extraterrestres falaram e eu fiquei chocada, Os aborígenes da Austrália, principalmente, são seres que quando você olha assim, seres humanos, quando você olha assim, você fala, esse cara, é um involuído. Esse cara aí, ele, parece um índio. O índio não é nada. O índio é o início do processo evolutivo humano. Não é assim? E os extraterrestres vêm trazer, uma grande lição para a gente. Então, olha o que o aborígene fala. Somos todos visitantes desse tempo, desse lugar, e estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, e depois voltamos para casa. Isso é um provérbio aborígene. Quando você olha para um ser desse, você diz que ele é evoluído? Para nossa concepção humana, a gente diz que ele não é evoluído, como você diz que o índio não é evoluído, Passa. Aí chega a Sheiliane e fala... Há mais evolução moral entre os aborígenes da Austrália do que entre os doutores de Harvard, Oxford e Sorbonne.
Né? Então, ó, eu me arrepio toda só de falar. Isso a Sheiliana diz. Há mais evolução moral entre os aborígenes da Austrália do que entre os doutores de Oxford, de Harvard e de Sorbonne, né? Que são as grandes universidades do mundo, as 3 maiores universidades do mundo. Os doutores de lá podem ter o quê? Inteligência intelectual, racional, mas não tem, muitas das vezes, moral. Por quê? Porque o orgulho sobe para a cabeça. Eu sou importante porque eu descobri a doença, né? É importante, mas isso não te faz melhor do que o outro. Não é verdade? Só que eles não sabem disso. Então, essa frase que Sheiliana falou para mim, né, foi crucial. Extremamente importante e volta no conceito de Deus. Né? Se Deus é a quantidade de energia pura e perfeita presente em cada átomo de cada um, então a gente não pode ver diferença só porque um é doutor e o outro não é. Né? Lição 2. Cuidado especial com a natureza. Isso aqui, pessoal, os extraterrestres trazem para a gente como lição muito importante. Se a gente não cuidar do planeta Terra, como você quer que ele evolua? Se você não cuida dele, né? Aí você fala assim, Gi, eu cuido. Eu desligo o chuveiro na hora que eu vou lavar a cabeça. Eu desligo a torneira quando eu vou escovar dente, né? Então isso, pessoal, é muito básico. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui e eu queria que vocês fossem sinceros. Quem aqui em casa tem 3 lixeiras? Um para orgânicos, um para papel e outro para metal? Quem tem? Né? Uma pessoa no meio de quantos que tem? Então, isso é muito importante. Você quer ver outra pergunta? Quem que recolhe a água da máquina de lavar para dar descarga? Já melhorou. Mas vocês estão vendo que é minoria? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo aqui faz. Quem é que vê um rato em casa e mata? Aí vocês falam assim, Gi, mas rato transmite doença, né? Por isso que eu mato, porque rato transmite doença. E cachorro transmite doença também, vocês sabiam? Vocês já ouviram falar em zoonoses? São doenças que o cachorro tem e que o ser humano tem. Raiva, tuberculose, leishmaniose. Então o fato de transmitir doença é uma justificativa? Não. Então, depois que eu comecei a ser ativada e comecei a estudar, quando eu olho um rato, esses dias parece um rato na casa da minha mãe. Eu olhei o rato, a minha mãe, vou matar. Eu falei, não. Aí pega o rato, pega a pá, minha mãe tinha jogado água nele, ele estava meio afogado. Aí eu peguei a pá do lixo, peguei o rato, fui lá no terreno baldio e soltei o rato. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vi um rato que queria matar, via barata, queria matar barata, por exemplo. Né? Então o que os extraterrestres trazem? Cuidado com a natureza é muito mais do que fechar a torneira quando está escovando dente, pessoal. É você não matar um irmão que está ali, aquele rato não tem a quantidade, né, não está presente Deus nele. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Depois, assim, você, através desse estudo todo, você ainda come carne? Não, carne, eu estou no processo de transição, né? Outra coisa muito importante que você falou, pessoal, matar animais para comer, né? Isso faz parte da Terra Cruz. Gi, mas nós somos acostumados assim. Faça um esforço, como eu estou fazendo. Eu nasci carnívora. O meu ex-namorado era carnívoro. A gente passava frente à churrascaria lá em João Pessoa. Tem uma... esqueci o nome agora, mas que tem fica o animal ali no roleto. Não é? Lá, como se fosse uma vitrine. Eu passava lá, salivava. Hoje em dia eu não consigo comer carne vermelha. Estou no processo de transição para a retirada da carne branca, né? Eu não consigo. E eu sou veterinária. E tem um vídeo, não sei se vocês viram, que eu passei na vez passada que eu tive aqui, um vídeo de uma criança cristal, dizendo, a mãe colocou polvo para comer. Eu falei, mãe, por que esse polvo está sem cabeça? Foi porque a gente corta para comer. Isso é animal? Foi animal. A gente não pode comer animal, uma criança cristal, vindo de um outro planeta. Ela falou, eu não vou comer. Foi, por que você não quer comer? Porque animais a gente tem que cuidar, a gente não tem que matar. Uma criança de 5 anos de idade,
né? Falando que a gente tem que cuidar. Na hora que eu li aquele vídeo, eu chorei, porque eu sou veterinária. Eu estudei 5 anos para poder, 16 anos para poder cuidar de animais, né? E, no entanto, nós estamos matando animais para comer. E veio um conflito grande. A partir desse dia, eu parei de comer carne vermelha. E o segundo motivo foi porque quando eu fui no matadouro, aqui em Esperança, inclusive, fui no matadouro aqui, e quando eu fui ver a matança dos animais, os animais sofrendo tanto, eu fiquei chocado. Eu falei, nunca mais como carne vermelha. Né? Aí quando a gente vai ver o peixe morre afogado, morre sufocado, a gente não sabe o que é pior, né? Então, só que esse tema é um tema para outra palestra, né? Tem muita coisa para falar, mas assim, vamos ter, pessoal, a consciência que a natureza faz parte de tudo, mineral, vegetal, animal. Né? A Mônica conta uma experiência que ela estava fazendo extracorpórea, ela faz, né, quando a pessoa está dormindo, como é que chama? Desdobramento, obrigado. Ela estava em desdobramento com a Sheiliana e eles foram socorrer uma selva que estava pegando fogo. Aí a Mônica viu um animal se queimando, um animal em fogo. Ela olhou para aquele animal e ficou com raiva do ser humano que fez isso. Quando ela olhou para um lado, a Sheiliana estava abraçada numa árvore, dizendo assim, minha irmã, calma que já está acabando. Abraçada numa árvore, queimando, a árvore queimando, e ela abraçada na árvore dizendo, calma, já está acabando. E a Mônica, com raiva, olhando um animal pegando fogo, com raiva de quem fez aquilo. Nesse momento, ela teve a nítida diferença entre o ser evoluído e um ser não evoluído. Enquanto uma estava abraçada com uma árvore, tentando, né, passar energia boa, a outra estava com raiva porque um ser humano fez aquilo. Mas aquele momento não era um momento de raiva, era um momento de ajudar. Então é isso que a gente tem que ter, né? Consciência com todos os seres, seja ele qual for, um rato, uma barata. Lá em casa, se aparecer uma barata, eu toco ela, vai minha filha, vai embora, tchau. Aí minha sobrinha é toda patricinha, toda, né? E ela fala que eu tô chata. Agora, uma coisa eu ainda pego, porque também, né? Que é muriçoca. Muriçoca eu mato porque me dá alergia. É a única que eu mato, mas o resto eu não mato nada. Eu tenho pavor, pânico daquelas borboletas bruxas, né? Aquelas mariposa grandona, preta, desse tamanho. Eu tenho pânico daquilo. Ontem entrou no meu quarto, veio voando na minha cabeça. Eu fiz um escândalo, pedi para minha mãe tirar, ela foi, pegou a borboleta, colocou lá para fora. Se fosse antigamente, eu matava, a gente fazia questão de matar. Então é isso que eu estou falando para vocês, né? A importância que a gente tem que dar realmente à natureza. Bom, lição 3. Todos nós, pessoal, temos um lado sombra e um lado luz. Todos nós temos. Eu tenho medo do meu lado sombra. Você fala, Gi, você estuda espiritismo há tanto tempo, você frequenta a casa, você faz isso, faz aquilo. Você parece que está conseguindo lidar com o seu lado sombra. Não. Isso é uma luta diária, pessoal. O meu lado sombra é perverso. Eu tenho vergonha de falar o meu lado sombra para vocês. E não vou falar, porque eu tenho vergonha. Tá? Agora, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado aumentar minha fé. Porque eu tenho o meu lado luz, por enquanto, agora, atualmente, o meu lado luz sobressaindo em relação ao meu lado sombra. Então, o que a gente tem? Eu tenho medo do meu lado sombra, porque é muito... Eu não tenho nem o que falar do meu lado sombra. Eu tenho medo dele, mas a minha fé está maior. Então, enquanto nós tivermos fé para poder desenvolver o nosso lado luz, o nosso lado sombra sempre vai existir, só que ele vai estar, né, adormecido. E a gente tem que saber que ele existe, né? E que nós somos seres falhos, sim. E que às vezes nós erramos, sim. E que às vezes eu tiro o sábado para encher a cara de cerveja, sim. E que carnaval eu vou mesmo para festa e pulo carnaval. A gente, né, tem que ter a consciência desse lado sombra. Agora, o que não pode ter? A prevalência do lado sombra. Não pode. A gente tem que ter fé para o nosso lado luz prevalecer e assim a gente conseguir caminhar. Né? Antigamente eu bebia toda sexta, sábado, domingo. Hoje em dia eu bebo só sábado. Olha a evolução que eu já tive, não é verdade? Então as coisas estão melhorando. Né, Tiago? Lição 4. Melhora a si mesmo. Já dizia Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer para o mundo. Minha gente,
Isso os extraterrestres falam muito com a gente. Não adianta ficar reclamando da corrupção dos políticos se você ainda é corrupto. Aí você fala, ai, Gi, que injustiça, eu não sou corrupto, não. Aí quando eu, por exemplo, no volante, né? Tô lá dirigindo meu carro, tem um pardal lá de excesso de velocidade. Quando eu vejo o pardal, eu freio, aí eu passo igual uma santinha, quando passa o pardal, eu acelero. Isso não é corrupção? Então, vamos colocar a mão na consciência nos mínimos detalhes. O que a gente pode melhorar nesse sentido, né? Todo mundo aqui já comprou ou compra CD pirata? Baixa vídeos do YouTube, né? Não assina Netflix e vê filmes online, porque os filmes online tem tudo. Inclusive o filme que está passando no cinema, tendo filmes online, a gente vê. Isso não é corrupção, minha gente? Então, essa é uma lição que é uma das principais lições que ele traz, que isso, né, é muito importante a gente ter a consciência. Então, em vez de você ficar reclamando que Lula roubou, vamos tentar sermos menos corruptos e mais, né, sinceros conosco mesmo. Então, a partir do momento que você se melhora, eu tenho a melhora do meu companheiro, eu tenho a melhora das pessoas ao meu redor, eu tenho a melhora dos seres humanos. E é assim que funciona, né? Então, vamos tentar controlar a nossa inveja, o nosso egoísmo, vamos tentar controlar o nosso preconceito, né? Eu não tenho preconceito com nada, né? E aí, quando chega uma pessoa diferente do que você acha que é o normal perto de você, você já, opa, não é bem por aí. Então, a gente tem que se livrar dessas coisas nossas. Não adianta a gente apontar para o outro, olha lá, ele é preconceituoso. Né? Um cara lá bateu numa pessoa que é homossexual. Você fica, olha, você lamenta. A gente lamenta, a gente faz de tudo. O Vitor está aqui, né, que é coordenador da diversidade, lá da coordenação da Prefeitura de Remígio. A gente faz parte disso, a gente luta contra o preconceito. Mas o que a gente tem que ter? A gente não pode apontar o dedo para ele dizendo que ele é preconceituoso se você não consegue controlar os seus próprios preconceitos. Né? Porque eu não tenho preconceito com gay, mas eu tenho preconceito com outro tipo de pessoa. Eu tenho até vergonha de falar aqui, mas eu tenho preconceito. O que eu posso fazer? Então eu tenho que controlar isso, os meus preconceitos, em vez de ficar apontando o preconceito dos outros. Então isso é muito importante que a gente tente fazer isso. A lição 5, musicoterapia. Pessoal, a Sheiliana diz que no planeta dela é baseado em música principalmente clássica. Então tem aqui a unidade som, que o pessoal lá da Casa Consolador chama, né, que é a Margarete Áquila. Ela é unidade som. A Sheiliana, ela canaliza a Sheiliana também. E ela foi treinada ela é cantora profissional, ela foi treinada para cantar e impressionar e tentar que as pessoas melhorem com a musicoterapia. Isso é uma realidade, inclusive na veterinária. A gente tem musicoterapia para animais, cantar para animais. Então vou contar uma passagem que houve com ela. Eles foram no zoológico e o animal estava estressado lá, bravo, acho que era um leão. Bravo e estressado, com ansiedade, deprimido, não querendo comer. Ela chegou para o leão na grade do zoológico, o leão queria morder, queria avançar nela. Ela começou a cantar Ave Maria para o leão. Ela começou a cantar Ave Maria para o leão foi deitando, o leão foi acalmando. Ela cantou uma, cantou duas, na terceira música o leão já estava passando a juba, passando o marcador como forma de felicidade. E a partir daquele dia o leão nunca mais entrou em depressão no zoológico, certo? Então, é lógico, essa pessoa aqui é um ser cristal, está cristalizando, né, ela, e ela tem uma missão aqui que é trabalhar através da música. Ela faz tratamento de pessoas através da música, ela é psicoterapeuta de profissão e cantora também de profissão, voltada a tratamento de pessoas com a música. Eu tenho CDs dela e os CDs dela são todos voltados para tratamento de pessoas, né, e de animais. E a gente passa lá, né, os CDs lá na universidade. Então, pessoal, essa é a lição 5. O que a gente tira de lição que os extraterrestres trazem? Chegou em casa, está estressado? Música.
Agora, não pode ser, né, piscininha amor, né? Aí não pode ser. Então, ela trabalha com hertz. A música clássica, a música erudita, ela tem a hertz, ela tem a vibração positiva que faz com que mude a nossa energia. E eu consegui, eu não sei se eu já tenho isso desde criancinha, porque desde criancinha eu escuto música o tempo todo, mas eu consigo me curar de dor de cabeça, eu nunca mais tomei remédio, só através da música. Eu coloco Beethoven, eu coloco Mozart, eu coloco lá em casa, eu medito e eu consigo centralizar os meus chakras. Inclusive tem uma aluna que falou, Gi, eu preciso centralizar meus chakras, que eu estou com isso, que eu estou aqui, não estou dormindo, estou com insônia. Eu falei, eu passei o canal dela do YouTube, que tem as músicas na frequência Hertz, ela começou a escutar e ela está bem melhor agora. Então, pessoal, está estressado, está chorando, está deprimido, está com dor de cabeça, está com o que for. Vamos tentar trabalhar a música, né, para o nosso melhoramento e também para o melhoramento do próximo. E aí vem a dúvida, o quanto estamos dispostos a abrir mão do que somos em prol do que queremos ser? Então essa é a grande mensagem, a grande pergunta que eu deixo para vocês refletirem. O quanto eu quero sair da minha zona de conforto? É muito fácil eu continuar na mesmice, eu continuar na minha vidinha, não fazer nada. Então essa é a pergunta que eu jogo para vocês refletirem em casa. O quanto estamos dispostos a abrir mão do que somos para em prol do que queremos ser, né? Muita gente quer contato com ET, muita gente quer contato com a espiritualidade superior, vem aqui para a mediúnica, quero contato com os irmãos de luz. Ele quer, mas não faz nada para que isso aconteça. A reforma íntima não existe. Então vamos nos mudar para que isso aconteça. E o suposto futuro, isso aqui eu trouxe também na vez passada, né? Em 2025, contato em massa com os extraterrestres, isso não é previsão, isso aí é só o que, se o planeta Terra entrar em regeneração, o que pode acontecer, né? Eles não vêm hoje porque a humanidade não tem maturidade para receber eles hoje, por isso que eles não vêm. Só para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo veio e foi morto da maneira que foi. Imagina se um ser de luz desse vem, eu trouxe a paz para você. Né? É metralhado, não é verdade? Próximo. E 2057 completa o processo de regeneração, de acordo com Emmanuel. Isso não é palavras de extraterrestre, é Emmanuel, né? Que comemora 200 anos da codificação espírita. E as mudanças geram turbulência, só que a gente está com o sintoma de que o nosso país, o Brasil e a humanidade está piorando. Esse não é o nosso sentimento? Ai, Gi, está tudo tão piorando, as coisas estão piorando, nós estamos em crise. Pessoal, a mensagem que eles trazem para a gente, não existe crise coletiva, existe crise individual. Nós entramos em crise. Isso. Então vamos dar só uns exemplos, ó. A lei de maus tratos dos animais. Antigamente a gente matava os gatos, cortava o pescoço dos gatos porque achavam que eles eram membros e filhos do capeta e, né, cortava o pescoço do gato, principalmente se ele fosse preto, não era assim? Ia para a praça pública para matar os bichinhos. Hoje em dia existe a lei, né, que fala que é crime fazer isso. Proteção da mulher. A mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, a mulher não podia fazer nada. Era um ser submisso ao homem e o homem era o todo-poderoso. Hoje em dia a gente tem Maria da Penha, a gente tem toda a proteção da mulher. Então, as coisas estão melhorando ou as coisas estão piorando? Então, o nosso ponto de vista ele tem que ser otimista, meu povo. Se a gente começar um ponto de vista pessimista, essa energia negativa ela vai se espalhar e não vai ter jeito mesmo, nós vamos para a terra cruz, né? Então é aquela coisa que Gandhi já dizia, vamos nos melhorar para poder melhorar a humanidade. A gente não pode melhorar a humanidade se a gente não melhorar. E aí vem a grande pergunta, como Sheliana conseguiu evolução? Como é que ela está hoje no planeta pleno de regeneração? Através de 3 pontos que ela fala para a gente fazer. A primeiro ponto, conhecimento. Então, sem ferramentas, a gente não vai saber como melhorar. Como é que eu vou saber como melhorar se eu não sei? Então, conhecimento. Vamos estudar.
Estudar é muito importante, seja em grupo de estudo, seja em casa, seja em livro, seja o que for, palestras, né? Próximo. Autoconhecimento, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei os meus defeitos, como é que eu vou melhorar? Não tem como. E o próximo? Prática do bem. Não existe conhecimento, não existe autoconhecimento se você não põe isso em prática. Então é lindo, né, vir para a mediúnica, é lindo estudar nos grupos, é lindo dar palestras, se tudo que eu falo eu não faço. Então é a prática do bem. Como é que a gente vai passar por um processo de regeneração plena? Fazendo essas 3 coisas, né? E aí ele tem um lema que fora da fraternidade não há salvação, porque eles acreditam que a fraternidade é muito mais ampla do que a caridade, né? Eu trouxe um vídeo, esse vídeo é uma oração de Chico Xavier que tudo passa, todo mundo provavelmente já conhece, mas esse vídeo é de 2 minutos e é uma oração. Eu podia passar, Pedro Paulo? Então não sei se vocês conhecem essa oração, mas é muito bonita. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? É que a gente está passando por um processo de turbulência, né? Estou concluindo agora, e que esse processo de turbulência, de mudança, tem gerado muitos conflitos. Então essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês. Esses 3 itens, né? E também que tudo passa, que se a gente fizer tudo melhor, as coisas também vão melhorar e vão passar. Então mentalizem essa oração, né? E vamos refletir o que ela traz para a gente com relação aos momentos ruins e aos momentos bons também da nossa vida. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, é isso, gente.